Meu nome é Patrícia Santiago, eu sou médica e vamos falar tudo com você sobre emagrecimento e performance. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre tudo sobre hipertrofia. Que assunto legal, né? Olha o muque. Depois que você termina, na verdade, às vezes nem terminou de emagrecer ainda, porque quem decide o peso que você quer ficar é você. O que você faz? Ganha músculo. Ganha massa muscular, trabalha a redução ali do percentual de gordura. E hoje, para falar com vocês sobre esse assunto que é sensacional, porque eu particularmente gosto muito, nós trouxemos para você aqui como convidado especial o nosso irmão e cara, Roberval, nutricionista esportivo. Seja bem-vindo mais uma vez, Rob. Obrigado, doutora Patrícia, doutor Fábio. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas sobre a parte de hipertrofia e a nutrição esportiva. Rapaz, se você falar pra gente o que você faz com você, já resolve o nosso problema, né? Olha o tamanho do braço desse homem, meu amigo. Gente, o nome dele, conhecido quando nós começamos o serviço, porque o Roberval, é nosso parceiro há muito tempo, né? Roberval, ele não tinha todo esse naipe dele, não. Então, ele era conhecido como Aquaman. Rapaz, se Aquaman ele era naquele tempo, o que ele é agora? Como é que é o nome? Vamos montar uma enquetezinha? Como é que é o novo nome? Sugira. Doutor Roberval. Aquaman. Coloque aqui nos comentários aqui desse podcast que o apelido dele antigo, lá no início do nosso serviço, era Aquaman. Tá emocionado, Rob? Que, Rob? Não tô emocionado, não. Até eu tô pensando num novo apelido. Num novo nome, né? Hulk. Não. Você era Aquaman. O Aquaman da Marvel, você só muda de personagem. Tem que chamar o Fábio Filho pra poder eu não sei aqui, de qual que é o Aquaman, não. Você só muda de personagem. Incrível Hulk, tu tá forte, mano. Evolução. E você vai precisar de explicar direitinho pros nossos seguidores aqui, pra quem tá assistindo a gente. E eu já vou começar com a primeira perguntinha pro Roberval, né? Nem o que ele faz. Roberval, comenta com a gente, esclarece um pouquinho aqui. Tem diferença entre hipertrofia e ganho de massa muscular? Com certeza. E se tem, como você já falou que tem, com certeza, qual a diferença? Qual a definição, assim, de explica sem ser de forma técnica, né, para os nossos seguidores? Qual é a diferença entre ganho de massa muscular e hipertrofia? Hipertrofia, doutora Patrícia. Eu tenho o meu músculo, vamos dar o exemplo do bíceps. Já está aqui meu bíceps. Hipertrofia. Então, eu vou aumentar o que eu já tenho. Aumentar esse meu bíceps, falando especificamente. Ganho de massa muscular. Esse meu bíceps, esse meu músculo, eu vou estimular ele com a atividade física, com exercício físico, então eu estou aumentando as minhas fibras musculares. Hipertrofia, aumento do que eu já tenho, da minha massa muscular. Ganho de massa, estímulo das fibras musculares, aumento das fibras musculares. Então, essa é a diferença. É muito sutil, né, essa diferença. Na verdade, quando a gente definiu isso aqui, eu fui dar uma letra, que eu nunca estudei isso direito, né? Eu fui dar uma olhadinha e eu tinha na minha cabeça que era a mesma coisa. Não, mas quando você pensa em hipertrofia, cara, hipertrofia é aumentar de volume. Ficar grande. Então, o meu músculo vai ficar maior. Aquele músculo que eu já tenho, ele vai aumentar de tamanho. Sim. Ganho de massa muscular, o próprio nome já fala, eu estou ganhando mais massa muscular. Mais fibra. Eu estou ganhando mais fibras musculares, então eu estou ganhando mais fibra. É bem interessante para que a gente saiba exatamente a diferença. Nós não vamos entrar nos detalhes de quais tipos de exercício é para um e é para outro, porque não é nossa área, a gente corre o risco de falar besteira aqui. Mas um dia, doutora, a senhora já está encarregada de arrumar um treinador para que ele possa fazer essas explicações para a gente, para que os nossos seguidores possam saber também, porque eu não sei, meu personal lá faz isso, faz aquilo, porque aí tem o que o Dr. Fábio está falando, justamente as fibras, os tipos de fibras, que aí a gente deixa para quem? Pro personal. Isso, pro treinador, pro educador físico. Dá pra gente conversar, né? Dá, a gente vai trazer aqui para a gente consiga
repassar aqui a importância disso, né? Sim. A importância desse ganho, essa atividade física que nós falamos no podcast, acho que no podcast passado, a importância desse ganho de massa muscular, por conta que isso não é só estética. Primeiro é que a atividade, o exercício físico, ele é um remédio. Segundo ponto, que o ganho de massa muscular, ele ajuda a prevenir várias doenças, né? Ele ajuda a prevenir sarcopenia, que é a perda já fisiológica que nós temos de massa muscular e, consequentemente, o ganho de gordura. E aí você vai evoluir aí com desequilíbrio, com perda de força, risco de você realmente fazer uma queda, e principalmente o paciente ali na melhor idade, né? Você cair, você ter ali uma fratura. Então, é super importante a atividade física como liberação de neurotransmissor na parte psicológica, na parte cognitiva, como a atividade física, como realmente como remédio. Então, quando você olha assim e pratica, na verdade, coloca isso no seu dia a dia, você consegue realmente aí ter isso aí como um hábito saudável dentro do seu dia a dia. Massa muscular, hipertrofia e ganho de massa é autonomia, né, doutora Patrícia? Me gera uma autonomia, aumenta meu gasto energético, minha taxa metabólica basal. Então, ter músculo é tudo. Quanto maior a sua taxa metabólica basal, maior sua quantidade de gasto, de energia gasta. Sim, para você ter uma taxa metabólica aumentada, você tem também que ter uma quantidade de músculo. Senão, se você tiver pouco músculo, você vai ter uma baixa. E só para o pessoal saber, a taxa metabólica basal é a quantidade de energia que você gasta se você ficasse o dia inteiro em repouso. Não é isso? Sem fazer nenhum tipo de atividade física. Perfeito. Roberval, trazendo o gancho aqui para a continuidade, do ponto de vista nutricional, como a nossa alimentação pode ajudar no nosso ganho de massa muscular, de hipertrofia, como ela pode nos auxiliar? É importante a nutrição para que nós possamos aumentar nossa massa muscular e tenhamos no futuro essa autonomia quando chegarmos lá na melhor idade? Alimentação equilibrada, balanceada, com os 3 principais macronutrientes, né, que seria proteína, carboidrato, boas gorduras, os ácidos graxos, né, considerados bons. Nós podemos colocar, inclusive, também a água, tá? Então, seriam esses a alimentação, os macronutrientes necessários para me gerar energia, a síntese proteica, a síntese muscular, para o boa ganho de massa muscular, boa hipertrofia. Então, sem uma boa alimentação, eu não consigo ganhar massa muscular. Não consegue. Muito pelo contrário, eu tendo a perder massa muscular. Vai catabolizar, porque você obtém as proteínas, os aminoácidos, através das proteínas. Então, dos aminoácidos na verdade, os aminoácidos essenciais e os não essenciais, nós temos 2 tipos de aminoácidos. Vamos lá. Os essenciais e os não essenciais. Os essenciais, eles só são adquiridos através da alimentação. E essa alimentação é super importante para que você consiga fazer o consumo, ele ser absorvido e aí sim, aquele aminoácido ser gerado, a proteína. Ela vai produzir essa proteína. E aí dentro disso aí, assim como nós temos os aminoácidos, nós temos também as gorduras, que vêm dos ácidos graxos. Nós temos os ácidos graxos essenciais e os não essenciais, que também são esses essenciais. Quando a gente fala essencial, ele é adquirido através da alimentação. E aí nós temos também que pontuar a grande importância dos macronutrientes, como os carboidratos. E principalmente os carboidratos, né, que a gente coloca aí, são aqueles carboidratos realmente de comida de verdade, um carboidrato com uma melhor liberação. Até mesmo dependendo da prática de atividade que você faz, os carboidratos de rápida liberação é importante, né? Os índices glicêmicos, né, Roberto? São importantes, mas aí também a gente tem que super ter uma preocupação e um equilíbrio no consumo daqueles alimentos inflamatórios, carboidratos ali rico em açúcares, né? Que realmente eles se tornam um alimento inflamatório e também dificulta, na verdade, atrapalha esse ganho de massa muscular, esse ganho de hipertrofia. Esses alimentos levam à inflamação sistêmica de uma maneira geral. E isso atrapalha o ganho de massa muscular. Sim, é isso que você está falando? Apesar de a inflamação ela fazer parte do processo de ganho,
né, de hipertrofia, né? A gente tem que lembrar que o consumo em excesso desses alimentos, né, ele vai atrapalhar por conta que isso aí vai desregular. Imagine uma pessoa dentro de um cardápio ali equilibrado, todo montado ali dentro de quantidades. Se você for fazer uma ingestão de açúcares, você já está saindo. Eu quero estar inflamado pelo esforço da atividade física. E a inflamação local, né? Não é a inflamação local, sistêmica, né? Eu malhei braço, eu tenho que estar com a musculatura do meu braço inflamada para que isso gere o ganho de massa muscular. De hipertrofia. Agora, se eu estou com aquela inflamação sistêmica por conta de um padrão de alimentação errado, isso aí atrapalha o ganho de massa muscular. Até porque, assim como o paciente também precisa muitas vezes emagrecer, ele precisa ter um controle dentro de uma alimentação, não é por conta que esse paciente, que ele não está obeso, que ele não precisa fazer o controle dentro dessa qualidade e nessa proporção dessas calorias para ele conseguir atingir aí o objetivo de hipertrofia ou ganho de massa. Não quer dizer. Então, esse paciente, ele precisa também trabalhar ali a escolha nesses consumos, né? Por conta que vai estar gerando ali, vai estar tudo somado ali, se ele quer ter um resultado dentro do gasto energético total dele. Hipertrofia e ganho de massa muscular, quando você faz o uso do carboidrato refinado, por exemplo, de alto índice glicêmico, ele também vai gerar o quê? Pico de insulina. A insulina é um hormônio anabólico. Ela faz você ganhar tanto músculo quanto gordura. Então, dependendo do objetivo, quando está se falando em hipertrofia e ganho de massa muscular, você não quer tanta gordura corporal. Você quer músculo. Isso não atrapalha a definição. Não atrapalha a definição. Então, a gente faz a retirada, dependendo até total, desses carboidratos refinados e usamos os carboidratos de médio e baixo índice glicêmico. Vai depender realmente muito do objetivo, né? E como é que vai estar a estrutura corporal desse paciente, né? Então, mas de uma forma geral, às vezes as pessoas não têm resultado realmente no desequilíbrio do consumo. Erro alimentar, né? Erro alimentar. Perfeito. E então nós temos os macronutrientes na nossa dieta, que são os carboidratos, as gorduras e a proteína. Basicamente esses três, né? Tá. E assim, doutor Roberval, e como que eu calculo de uma forma prática? Né? Como que eu calculo a minha alimentação? Vamos imaginar que eu almoço num restaurante, eu não consigo almoçar em casa durante a minha semana, eu tenho que almoçar num restaurante de onde eu trabalho, ou próximo onde eu trabalho. Como que eu montaria o meu prato dividindo esses 3 macronutrientes, pensando numa praticidade? Não é algo que eu possa, sem precisar estar com a minha balancinha do lado, sem precisar de estar contando as calorias necessariamente. Como seria uma maneira prática de eu montar minha alimentação para que não atrapalhe ou que me ajude no meu processo de ganho de massa muscular? Tá, a gente pode falar assim, doutor Fábio, de 100% ali do meu prato, 50% proteína, 40% carboidrato, 10% de uma boa gordura. Seria 50, 40, 10. 50, 40, 10. Entendi. Então, a metade do que você prato, come, proteína. Isso. Porque eu costumo falar para os meus pacientes que o pessoal, quando faz cirurgia bariátrica, às vezes eles perdem muita massa muscular porque eles emagrecem muito, né? E eles vêm para poder trabalhar o ganho de massa muscular. E eu explico para eles que para ganhar músculo nós precisamos de 2 coisas. Do estímulo, que é o treino de força, e da matéria-prima, que é a proteína. Então, sem a proteína, não tem ganho de massa muscular. E o que nós percebemos ao longo do tempo é que as pessoas cada vez estão comendo menos proteína, e isso leva a um processo de sarcopenia. E a gente tem que lembrar também, uma coisa super importante, a gente ver a carga hormonal desses pacientes. Muitas vezes são pacientes que precisam fazer reposição hormonal, né? E sem a parte hormonal também não existe construção de massa muscular. A gente precisa frisar isso por conta que a gente tem que se dar a importância para a reposição hormonal, tanto a feminina quanto a masculina. Porque um paciente que vai fazer e é um tabu, gente, falar sobre hormônio. Porque o grande problema é que as pessoas fazem uso de hormônio como se fosse de pirona. Qualquer um toma. Não faz-se uma avaliação, não faz-se avaliar se o paciente tem contraindicação, se ele realmente necessita, mas sim, tem pessoas que necessitam fazer a reposição hormonal, tem pessoas que precisam realmente de um estímulo para ajudar nessa construção, e sem essa construção, o resultado realmente vai ser mínimo.
Vai ser mínimo. Então, a gente tem que pensar, assim como quando a gente fala que para emagrecer, nós precisamos que o paciente trabalhe sono, trabalhe o intestino, trabalhe uma alimentação, trabalhe a parte de desequilíbrio hormonal, trabalhe a atividade física, trabalhe o psicológico para emagrecer, nós precisamos ser bem claros que muitas vezes, a gente não pode generalizar. Mas que muitas vezes, para que você construa uma massa muscular, você faça um processo de hipertrofia, você precisa sim fazer a parte de macronutrientes, alimentação equilibrada, atividade física, o sono, e você precisa fazer reposição hormonal. Perfeito. A questão da reposição hormonal até foi tema aí semana passada, que saiu um artigo publicado pelo CFM em relação a esse assunto. É porque se banalizou muito. Sim. Foi muito banalizado e realmente a gente vê muitas pessoas usando sem critérios, usando sem uma avaliação adequada. Na academia, como se fosse... Usando fundo de banheiro de academia. Isso acaba marginalizando isso. Né? E a gente sabe que para se fazer o uso de qualquer tipo de hormônio, esse paciente precisa ser muito bem avaliado, ele precisa ser muito bem acompanhado. Sim. Inclusive, quando a gente trabalha com o uso de hormônio especificamente estético para ganho de massa muscular, se esse paciente não tiver uma sarcopenia comprovada, está errado. Então, você tem que fazer avaliação. Se não tiver um déficit do nível hormonal dele laboratorial, não pode. Ele não tem indicação. Ele não tem indicação. A grande questão é que se trabalhe exatamente em cima da indicação do paciente, de cada paciente. Quando você faz isso, e isso você não consegue fazer no fundo de um banheiro de uma academia... Aí você não tem como fazer isso sem uma avaliação. Sem uma avaliação. E o parâmetro de avaliação é exames de laboratório. São exames de laboratório, você vê o nível de testosterona desse paciente, você avaliar realmente ali. Imagina uma bioimpedância que mede a massa muscular uma e vai massa ver se esse muscular, paciente uma está com quadro de paciente sarcopenia. Sarcopenia é doença. Sim. Sarcopenia é doença. Eu vejo alguns pacientes que eu opero, eles perdem às vezes um certo grau de massa muscular nessa primeira fase da perda de peso da cirurgia. Você vê que o paciente ele fica sarcopênico. E muitas vezes a gente já tem o obeso, antes de ele operar, já sarcopenia. Sarcopenia com obesidade, que é muito comum. Então, esse paciente ele precisa ser avaliado. Então, a gente precisa colocar, por conta que, às vezes, as pessoas, é óbvio que são casos e casos, né? Então, tem pacientes que não precisam, mas tem pacientes que precisam. Então, o paciente com após avaliação, sem contraindicação, realmente com uma indicação, onde ele tem ali um hipogonadismo, ele tem ali uma deficiência do hormonal, ele tem realmente, por exemplo, que acabamos de falar, uma sarcopenia, é um paciente que tem critério e necessita da reposição hormonal. Osteoporose também é uma indicação muito precisa para a reposição. A paciente, depois que ela está chegando ali na fase da menopausa, que ela começa a perder muita massa muscular, ela começa a perder muita massa óssea, muito mineral, essa paciente está doente, ela precisa ser avaliada as taxas hormonais dela e, se for o caso, fazer a sua reposição. O problema é que quando se marginaliza muito, aí aquelas pessoas que precisam de fazer a reposição deixam de fazer por falta de orientação. E quem está no outro extremo da marginalidade, vamos dizer assim, não para. Então é um assunto realmente que é muito complicado, de ser abordado. Mas e a às gente vezes precisa pontuar, né? O problema, qual é o problema? É que não se deve marginalizar, se deve educar as pessoas a respeito do uso adequado, da maneira adequada e com um profissional adequado que faz esse uso. Quando você consegue fazer isso, você tem bons resultados, mas às vezes se leva por um caminho diferente. O caminho diferente, cada vez mais, leva esse paciente para poder fazer aquilo sem um acompanhamento adequado. E o uso também, né, doutor Fábio, com um profissional competente para gerar uma confiança no cliente que o uso é devido, é necessário, baseado nos exames dele e na necessidade dele. Perfeito. Tá? Então o indicado é procurar o quê? Profissionais responsáveis, competentes para trabalhar essa parte da reposição hormonal. Né? Então, quando nós temos uma boa alimentação desse paciente, com um bom exercício físico associado a um bom acompanhamento, inclusive da parte hormonal, caso necessário, nós temos excelentes resultados. Porque o problema é que nós pensamos na hipertrofia só para uma pessoa igual você, que já tem muito músculo, que quer se definir. Nós esquecemos da hipertrofia do paciente que é sarcopênico, que é paciente doente, que precisa de ganhar o mesmo músculo daquele paciente que só quer ganho estético.
Aquele paciente lá, ele também precisa de hipertrofia, só que é uma hipertrofia mais para ele poder ter uma qualidade de vida, senão quando ele chegar lá na frente, com 60, 70 anos, ele vai estar todo complicado do ponto de vista osteomuscular. Né? Sarcopênico, osteomuscular, né? É osteomuscular, exatamente. E dentro aqui ainda do Roberval, vamos sair um pouquinho desse tema aqui, mas trazendo para suplementação nutricional de um paciente para hipertrofia. Quais são os suplementos que geralmente o senhor usa, recomenda para os pacientes que precisam fazer hipertrofia? Porque às vezes, por exemplo, tem uma contazinha, daqui a pouco nós vamos falar dessa conta de proteína, mas a quantidade de proteína que uma pessoa igual eu tem que comer é uma quantidade muito grande, que muitas vezes eu não consigo bater essa meta de proteína, né? Mas quais são os suplementos que eu preciso fazer para otimizar o meu ganho de massa muscular? Quem quer hipertrofiar, ganhar massa muscular, por regra tem que fazer a parte da suplementação, principalmente da proteína. Tá? Principalmente se for uma pessoa que come pouco, que ela não consegue comer uma grande quantidade de comida. Então, quais suplementos? Whey protein, ômega 3, creatina e podemos usar o BCA também. Então, esses 4, sem falar nas vitaminas, que depois a gente vai lá na frente, podemos falar, e a doutora provavelmente vai falar disso. Regra, os 4, né, doutora? Whey, creatina, ômega e BCA. E a gente tem hoje nós já temos, hoje eu que peço desculpa, hoje nós já temos, Roberval, né, você sabe, a gente já tinha mostrado aquele estudo lá, hoje onde a gente tem mais comprovação científicas dentro de um processo de hipertrofia ou ganho de massa com suplementos, não falando da parte hormonal, sim, né? São quais? Você não pode deixar de tomar. É o whey protein, sim, a creatina e o ômega. Esses 3, eles estão dentro de um processo onde o paciente que vai fazer ganho de massa muscular, eles precisam estar inclusos, né? Lembrando que a creatina, ela não é um pré-treino nem um pós-treino. Ela vai trabalhar ali no aumento de força, de recuperação. Recuperação muscular. E aí, doutora, eu tomo, Patrícia, eu vou tomar a creatina antes ou após o treino? Você tem que tomar a creatina no dia que você não esqueça. Qualquer dia, independente de treino, se você treine ou se você não treina, você precisa tomar a creatina. Então, ele não pode ser esquecido. Então, você vai fazer um depósito ali. Então, você precisa trabalhar o consumo regular da creatina. Assim também do whey. E o whey, ele precisa ser avaliar se você realmente tem intolerância, porque muitas vezes o paciente, ele toma o whey, ele fica distendido, fica cheio de gases, fica com aquele mal-estar, consegue toma de forma irregular. Procura um profissional, procura um nutricionista, avalia se você realmente tem intolerância, porque muitas vezes o paciente ele nem tem intolerância, mas ele tem uma sensibilidade. E essa sensibilidade, ele não consegue realmente aderir de forma regular a esse consumo de whey protein, que é uma proteína de alto valor biológico. Então, é interessante que esse paciente possa trocar. Doutor, então, se eu não consigo fazer o uso da carne, do frango, do peixe, se eu não consigo tomar whey protein, o que eu poderia? Procura um profissional que a gente pode trabalhar com a reposição também de colágeno. Muitas vezes esse paciente tolera colágeno, o colágeno tem aí uma quantidade de proteína, e aí a gente avalia qual é a melhor forma desse paciente realmente conseguir repor a quantidade de proteína que ele tem necessidade para fazer essa construção. Perfeito. Quer complementar alguma coisa desse assunto? Não, é isso mesmo. Né? Agora sim, né, doutora, conforme essa sensibilidade que a senhora acabou de comentar, nós temos os 3 tipos de whey. Sim. O hidrolisado, o concentrado e o isolado. Uhum. E se o cliente está fazendo um acompanhamento e conforme a queixa dele, a gente consegue ajustar. Né? Então, por isso que tem que ter o acompanhamento. Tem. Não, eu coloquei porque muitas vezes o paciente ele não tem intolerância, né? Então não tem intolerância, então eu vou passar o whey isolado e o whey hidrolisado. Não. Tem intolerância alimentar, à lactose, então eu vou poder substituir pelo whey hidrolisado ou whey isolado. Muitas vezes não.
Muitas vezes esse paciente, mesmo ele sendo o whey isolado, o whey hidrolisado, ele tem uma intolerância realmente, ele evolui com distensão abdominal, esse paciente evolui, ele não consegue tolerar, e aí você realmente vai fazer a troca. O que você poderia substituir? Uma forma de substituir é você procurar um profissional para a gente conseguir aí fazer o cálculo e trabalhar com a reposição de colágeno associada à alimentação. E outra coisa, rapidinho, doutor Fábio. Suplemento, já está falando, suplementar, complementar. Sempre a gente vai priorizar o quê? Alimentação. Alimentação, comida de verdade. Né? Tentar o máximo possível ali, deixar o suplemento. É necessário? Sim. Mas como estratégia, né, para alcançar o objetivo, a estratégia para conseguir bater a quantidade de proteína diária. Falando especificamente do whey. Eu estou tentando fazer uma conta aqui na minha cabeça de quantos ovos eu teria que comer num dia para poder bater minha meta de proteína diária. Vamos fazer? A gente já é um negócio bastante, meio né? absurdo. Vamos fazer, mas vamos lá. Vamos só fazer aqui o cálculo aqui ao vivo. Só para vocês poderem entender o quanto a suplementação é importante. É importante. Porque, assim, olha, um ovo, ele tem mais ou menos 6,7 gramas de proteína líquida. Um ovo. Então, se eu multiplicar, a gente fez a conta por quanto? Por 1,6? Não, 2 gramas eu peso 102 quilos. 102 vezes 204. Dividido por 6,7. 204 dividido por 6,7. Daria 30,4. Eu teria que uma cartela de ovo. Uma cartela de ovo por dia. Não, uma cartela e um ovo, né? Porque um ovo, ele tem uma cartela tem 30 ovos, né? Então seria 30,4, né? 30, vamos colocar 31 ovos, né? 31 ovos por dia para mim poder conseguir. Então, assim, é uma quantidade realmente muito alta de proteína na sua forma natural que a gente precisa ingerir para poder conseguir chegar à meta. Então, assim, é muito importante a suplementação com whey. Hoje mesmo foi uma paciente comigo que ela está com 1 ano e meio de operada e ela não voltou mais no consultório. Quando ela voltou hoje comigo, ela reclamou que ela estava tendo muito inchaço nas pernas. Está magra, mas com muito inchaço nas pernas. Para entender como é que estava o consumo de proteína dela. Ela está consumindo. Ela, doutor, não consumo absolutamente nada de proteína. Eu não consigo comer, não suplemento, não faço nada. Essa paciente está fazendo o quê? Edema por baixo. Baixo consumo de proteína. Baixo consumo de proteína. Deve estar com albumina, com as proteínas totais dela tudo baixa. E ela está perdendo. Então, o tipo de paciente que se ela começar a tomar um, ela desincha. Nessa brincadeira ali, vai muito peso embora. Então, é muito importante mesmo. E a gente fez essa continha aqui só para poder saber. Então, são 31 ovos. É muito ovo para poder comer no dia. Eu como 5 no café da manhã. Fica faltando 26. Vai não. Por isso que eu suplemento. Uma coisa interessante de falar, né, que é super interessante, lembrando aqui do paciente bariátrico, é que muitas vezes vocês vão falar, mas eu vou falar para vocês. Suco proteico é uma excelente opção, tá? Mas não com whey, tá? Um paciente que tá aí inchando, tá ficando com a perna inchada, com edema, por conta da, né, desproteinúria, né? Por conta da redução Só um corte rápido. É desproteinúria? Não. Ele não chega a ter proteinúria, não. Não, então proteinúria proteinúria seria o excesso, né? Então, deixa eu só voltar. Então, o paciente aí, olha, que fica aí com edema, né, em membro inferior, por conta da redução aí do baixo consumo de proteína, que isso é muito comum dentro do bariátrico, né, nos bariátricos, né, uma ótima opção é você fazer o suco proteico. Doutor Fábio já aqui. Cara, você não consegue sentir o sabor. Olha como é que a gente faz. Mas consegue aumentar a albumina, que é uma beleza, né, doutor? Opa, a albumina, gente, fica... O único realmente é a procedência desse ovo, tá? Então, você pega 2 laranjas, você espreme, coloca essa laranja geladinha, tá? E aí, você pega 2 claras de ovos, tá? De ovo, joga dentro desse suco gelado, tá? Ei, eu tomava muito. Para você ter uma ideia, durante a minha gestação, a gestante, ela tem muito edema em membro inferior. Membro inferior, tá? E aí, eu não tive edema durante a minha gestação. Por conta que eu fazia... Suco albuminoso. Toda noite, eu tomava... Você fazia não, meu amor. Você tomava. E quem fazia era eu. Justamente, amor, quem fazia era você. Eu tomava 2 vezes ao dia o suco albuminoso. Então, nós colocava... Era 1 ou 2 claras? 2 claras. 2 claras com 2 laranjas.
Só que a gente pegava uma laranja tão geladinha, ele fazia, que eu não conseguia sentir. E você não tem que bater, não, porque se bater vira aquela espuma, né? Aí vira, não é bater. Não. É pegar o suco só misturar com a colher. Ó, mexeu, entendeu? Aí você tampa o nariz e, pô, joga pra dentro. Não precisa tampar o nariz. Exagero, olha, vou te contar. Mas resumindo, para quem eu acho que é uma forma de você experimentar, que tem dificuldade, por conta que o bariátrico é a pessoa que quer realmente fazer esse consumo que ela necessita, que tem intolerância à lactose, que não está suportando whey. Se você sabe, é uma forma de você trabalhar. Albumina pura, clara de ovo é albumina pura. Não, brincadeiras à parte, realmente você não sente o gosto. Não sente, Às vezes você sente um pouquinho o cheiro, né? Mas faz parte. Gente, eu tava grávida, imagina só, você gestante, buchuda, tomar clara de ovo. Meu amigo, você nem pensa. Eu digo, olha, a primeira vez, eu digo, ai meu Deus, coloquei o dedo no nariz, entendeu? Eu digo, não, eu vou sentir esse negócio, eu vou vomitar na hora. Cara, foi tão rápido não, você nem sente, porque tá tão geladinho, por conta que, interessante, né, nossas papilas, a primeira coisa que ela sente é o quê? Sabor, né? Doce. É o doce. Tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua, as papilas doces, ó. Quando sentiu o cheiro do gostinho de laranja, parece que impressionante o cérebro. Gelado, foi embora. Você sente assim, né? Mas assim, você não sente o gosto da clara, não é como... É a goma do tacacá. Esse doutor Fábio... Eu tô falando, a sensação que eu tive quando eu tomei, que eu tomava pra experimentar também. Sabe como você toma o kkk que ele tá com goma? É a goma do tacacá. Mas você sente algum gosto? Não. Sente nada. Nada, é delícia. Nada. Não, é de verdade, eu achei muito gostoso. Só que assim, só do cara saber que ele tá descendo o ovo cru, aí já fica com a cabeça ruim. Mas são situações, né? Então... Eu acho super interessante, é só uma dica para você que realmente não faz. Precisa bater a albumina, melhorar a albumina, né? Mas lembre-se, não é para bater, hein? Não é para bater, fazer batida, não. É só para jogar a clara lá, ó. Se bater, vai virar jogou aquela a clara neve lá, ó, sacudiu, gente, ó. Acabou. Se bater, vai virar aquela neve, com aquele pichu do ovo, mano, nem cachorro come. Né? Então vamos lá, então, dar sequência aqui. Doutora Patrícia, e como que esses suplementos que a gente toma, as vitaminas, os minerais que a gente acaba fazendo ou via oral ou através do soro, pode nos ajudar na construção muscular? Tá. As vitaminas, os minerais, né, o ferro, o próprio ferro, a deficiência deles, eles causam aí, né, uma grande indisposição. A hipovitaminose, por si só, ela causa indisposição. Então, você precisa fazer uso da reposição, tem que avaliar um paciente que muitas vezes está malhando ali pesado, não tem disposição para nada. Ele precisa de uma avaliação nutricional, ele precisa de uma avaliação física. Por quê? Porque esse paciente, a gente precisa, a primeira coisa é avaliar cardápio dele, como é que ele está, o tipo de alimentação, se esse paciente precisa ou não de mais proteína, precisa ou não de mais carboidrato, por conta da quantidade, da necessidade de energia. Muitas vezes esse paciente ele tem uma deficiência, ele não tem anemia, mas ele tem uma deficiência do depósito dele de ferro. O paciente tem uma indisposição, uma fadiga absurda. Pacientes com deficiência de B12, ele tem formigamentos em membros, né? Então, às vezes ele pode dizer, será que eu estou tendo cãibra, né? Ele pode confundir. Então, a reposição das vitaminas é super importante para que esse paciente trabalhe nesse processo, nessa construção de ganho de massa muscular, de hipertrofia, e para que ele realmente também tenha disposição para ele justamente praticar e fazer o treino que ele precisa. Porque sem treino, sem estímulo... Já é ruim treinar, sem disposição, sem energia. Né? Então, em resumo, essas substâncias elas acabam ajudando na promoção de energia. Na promoção e na construção também, por conta que é todo um metabolismo. E aí uma coisa super interessante é que esse paciente, muitas vezes, o fato de ele não ter resultado, a gente precisa colocar uma interrogação bem grande, é que o que ele está comendo, essa dieta, essa alimentação balanceada, essa reposição de suplementação que ele está fazendo, essa vitamina oral que ele está fazendo, está conseguindo fazer absorção pelo intestino? Esse paciente ele tem uma alteração da microbiota intestinal, está tudo ok? O pH desse intestino está bem? Ele está absorvendo fibra, ele está absorvendo celulose, ele está absorvendo amido? Então, a gente tem que entender como é que está o funcionamento desse intestino, se está realmente absorvendo, para que ele consiga ter resultado. Então, esse paciente realmente é só batendo na tecla aqui, colocando esse ponto, para realmente reforçar a necessidade de uma avaliação.
Então, junto com isso, muitas vezes a gente faz, o paciente ele não está tendo resultado, ele está muito fadigado, a gente já indica uma reposição de vitamina ou de mineral injetável. Por quê? Por conta que ele não vai depender do intestino dele. A entrega de substâncias, ela vai ser 100%. Por conta que quando ele vai cair, já vai trabalhar ali a parte de receptor, já vai fazer a absorção, é muito rápida, né? Ela não depende do intestino, da perda que ela vai ter, dele que ele vai ter se ele fosse a passagem intestinal, né? Pronto, isso aí. E baseado no que o doutor perguntou para a senhora, que a senhora respondeu, doutora, a gente pega muito no consultório jovens, adolescentes, que chegam lá não comem nenhum tipo de verduras nem de frutas. Como é que tá as vitaminas? As vitaminas, né? As fibras. Então, ele acha que é assim, é só comer carboidrato e proteína. O cara pega lá, come 200 gramas de arroz, 200 gramas de proteína, acha que isso é o suficiente. Como é que fica o intestino? Isso. Gases, flatulência, né? Aquele odor mesmo que aí dá ali a namorada não aguenta. Então, precisa das frutas, precisa das verduras. Ele precisa das frutas, das verduras, né, dos legumes, hortaliças, por conta que é ali que contém as vitaminas. As vitaminas. Além de ali conter as vitaminas, ali também são probióticos, não é isso? Probióticos, exatamente. Probióticos, né? Você sabia que eu lactobacilos, aumentando as bactérias do bem. São probióticos que vão trabalhar para aumentar as bactérias do bem, como você acabou de falar. E isso favorece a absorção de nutrientes. Porque também, se você, como a doutora Patrícia citou ainda há pouco, se você está com o intestino todo inflamado, não adianta você tomar vitamina B12 não, que ela não vai absorver. Não adianta você tomar vitamina D via oral, que ela não vai absorver. Então, a gente precisa ter esse entendimento para poder trabalhar o intestino. O intestino é a nossa principal porta de entrada e que, com certeza, é que a gente menos cuida. Então, realmente é muito complicado essa relação de intestino com o resto do organismo, porque se a gente não cuida, se você é uma pessoa que tem esse biotipo, esse perfil de alimentação que você acabou de falar, não come nada de verdura, eu não tenho dúvida que você deve ter uma desbiose, deve ter as bactérias intestinais todas desreguladas, e isso atrapalha você ganhar massa muscular. Não temos dúvida disso, porque não absorve nada. Não é isso, doutor Roberval? Eu falo geralmente assim, doutor Fábio, eu quero deixar você bonito não só por fora, mas por dentro também. Né? Então você tem que fazer um equilíbrio de tudo que você consome. Perfeito. A verbal é forte, né? Forte. Eu não quero deixar você bonito só por fora, eu quero deixar você também. Bonito. Esse homem é mangará. Essa é uma frase de impacto. Eu anotei ela aqui, Roberval, que eu vou usar amanhã na minha consulta. Eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. Eu vou cuidar eu quero você bonito por fora e por dentro. Por dentro, olha exatamente. Só. Não é isso o nosso papel? Não, eu falo para meus pacientes diferente. Eu falo para meus pacientes que eu conheço eles por fora e por dentro. Porque o senhor é um cirurgião, né, doutor? Olha, eu te conheço por dentro. Doutora Patrícia, eu conheço por fora e por dentro, que eu já operei ela uma vez. Eu também, né? Você também, né, meu? Eu te operei também. Vixe, Maria. Bran, te operei? Não, operei ainda não, né, Bran? Falta só você então, hein? Próximo vai ser você. Bora lá, então. Doutora Patrícia, e quais são os erros mais comuns que os nossos pacientes acometem na hora que eles tá indo para academia? Eu vou levar em consideração que ele está fazendo atividade física. O erro nutricional que esses pacientes acometem. Baixo consumo de proteína, né, Roberto? E até mesmo de carboidrato, mas a regra é proteína, né? Proteína né? O déficit calórico, muitas vezes eles, né? Que é erro em quantidades e doses, isso às vezes faz o uso exagerado de quantidades que o corpo não vai absorver, só faz eliminar, muitas vezes sobrecarga ali renal. Então, são os mais comuns realmente se a gente for levar na parte nutricional, né? Mas a gente pode citar aqui, a gente já citou aqui o intestino, e eu vou pontuar aqui um outro ponto, falamos aqui da parte hormonal, e um outro ponto também que é super importante e faz parte de todo esse processo para um paciente que quer atingir esse objetivo aí de hipertrofia, é você trabalhar o sono. Porque o sono, ele é um processo, está dentro de um processo, ele está dentro desse processo, e é durante o sono que o paciente ele produz o GH. O GH é um hormônio do crescimento que ele é estimulado quando o paciente está dormindo, ali em terceiro, quarto nível do sono, na terceira ou quarta fase do sono. E aí também é um hormônio que, dentro da infância, ele ajuda na parte do crescimento, mas a gente também precisa imaginar que ele também está ligado ali ao processo imunológico do paciente. Recuperação muscular, né? Meu músculo não cresce quando eu estou treinando, ele cresce quando eu estou na fase de repouso, dormindo. Né?
Interessantíssimo. Eu acabei de beber água aqui, doutor Roberval. Qual que é a importância dela para o ganho de massa muscular? Hidratação muscular. Sim. Tá? Geralmente a gente faz um cálculo dependendo do nível de massa muscular, do peso dessa pessoa. Tá? Mas a água, ela previne inclusive distensão muscular, né? Contusão muscular. De você estar treinando, estar desidratado. E nós que moramos aqui no estado que é muito quente, a gente precisa estar hidratado durante o nosso treinamento de musculação. Independente do horário, você começa a fazer aqui mínimo de esforço, você começa a transpirar. Então eu estou transpirando, né? Eu não estou emagrecendo, não, eu estou perdendo água. Eu preciso repor essa água, tá? Para hidratar quem? Meus músculos e prevenir uma contusão. Então aquele negócio de treinar sem beber água, suar bastante lá e depois ir para a balança, não perdeu gordura. Para diminuir o peso, tá errado, não funciona, só engana a balança. Por exemplo, que é um exemplo bem claro. Tá desidratado, né? Um exemplo bem claro, jogador de futebol, termina uma partida ali, perdeu 3, 4 quilos de músculo, de gordura? Não, ele perdeu água, desidratou. Tanto que, por exemplo, o vôlei, que a gente pode citar aqui, nos intervalos ali foi substituído, vai lá, ele está repondo ali, está bebendo, geralmente os atletas usam Gatorade, né? É isso, para repor por causa dos eletrólitos mais rápido. Tá? Então, é hidratação, é essencial em qualquer atividade física que você pratica. Perfeito, além de hidratar... Músculo é água, é água também, né? Nós somos água, né? Nosso corpo é feito de 70% é água. E geralmente a gente calcula, como aqui nós moramos aqui é muito quente, de 0,35 a 0,50 ml por quilo de peso. Ah, é muita água? Não. É água que você precisa ter no teu corpo. Tá? Cara, 35 ml por quilo de peso para uma pessoa de 100 quilos... De 3,5 litros. 3 litros e meio. E tem pessoas... Isso você não está levando em consideração a atividade física, exatamente, né, doutor? Não está. Porque se você realmente não bebe água. Não bebe. Porque se você levar em consideração a atividade física, você ainda tem que colocar nesse cálculo a reposição da perca que foi durante a atividade física. Isso. Por isso que a gente diz de 0,35 a 50 ml por quilo. Conheço a doutora Patrícia. E é uma dúvida muito comum, tá? A gente falou já bastante aqui do que pode, que não pode, comida, proteína, gordura, carboidrato. Como que eu consigo saber a quantidade de proteína que eu preciso me alimentar, comer durante o meu dia? A gente falou da proporção ainda há pouco, né? 50% do prato tem que ser proteína. Mas se eu quero ser uma coisa bem específica, eu sou aquele cara bem detalhista mesmo, eu ando com a minha balancinha dentro da minha mochila que eu quero pesar, eu quero saber quanto de proteína eu preciso consumir durante o dia para que eu possa bater a minha meta de proteína. A gente tem que lembrar que era de forma generalizada, né, Rob? Isso aí, 50% de proteína de forma generalizada, sim, né? Sim. Até porque já tem estudos mostrando, só para ressaltar aqui, porque para o nosso público entender, já tem estudos mostrando aqui que nós podemos colocar, não podemos ultrapassar 30% de gordura, né? Gorduras boas. Nós não podemos ultrapassar 10% de gordura saturada e não podemos ultrapassar 1% de gordura trans. Então, a gente tem que, quando a gente fala de gordura, que é super importante, a gente precisa pontuar. Sim. Né? Porque a gordura são que carregam, que formam aí os esteróides, os hormônios, né? Sim. E aí, quando a gente vai pensar qual é a quantidade, né? A gente vai precisar entender qual é a frequência que esse paciente faz atividade física. E uma coisa super importante, antes de mais nada, é passar por uma avaliação, para fazer uma avaliação física, né? E incluindo aí uma avaliação laboratorial, para a gente ver a função renal desse paciente, a função hepática desse paciente, para a gente não fazer uma sobrecarga. Porque muitas vezes o paciente, quem vê cara, eu sempre bagunço, olha, você já tem exames? Não, doutor, eu não tenho. Você tem? De quando? Porque quem vê cara não vê coração. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, olha, doutor Roberval, você vai querer fazer, né, o processo? Então, Roberval, a gente vai pegar aí 1,6, que é o mínimo do mínimo do mínimo, porque vai de 1,6, né, até 3 gramas, né? 3. Vai depender do paciente, né? Então, você 1,6, Roberval, a gente vai fazer 1,6 gramas por quilo de peso, e eu nem avaliei nada do Roberval.
Não avaliei como é que estava a função renal, não avaliei nada. Então, o mínimo possível após essa avaliação do profissional é definir quantas gramas por quilo de peso esse paciente vai trabalhar. Então, o mínimo é 1,6, ele vai fazer 1,6 gramas de quilo de peso. Por exemplo, nós estávamos comentando que você faz 2 gramas, né? Então, um paciente de 70 quilos, que vai fazer 2 gramas, ele vai fazer um consumo aí de 140 gramas de proteína líquida. Aí é outra dúvida que todo mundo tem. Qual a diferença de proteína líquida para proteína? Porque quando eu vou lá comer 140 gramas de proteína é fácil. Um bife tem quase 100 gramas. Se eu pegar um bife um pouquinho maior, tem 140 gramas de proteína. É isso? Aí uma coisa que aí a gente até ouve, né? 140, então quer dizer que se eu colocar 150 gramas de frango no meu peito, Não. Na verdade, 100 gramas de peito de frango, eu vou falar bem específico, porque eu primeiro é uma carne magra, né? É uma carne magra, né? Então você precisa também ver qual é o tipo da parte, a sobrecoxa, né, Rob? Sim. Coxa, né? Vai ser uma picanha, vai ser um cupim. Então isso aí vai interferir na quantidade, na qualidade dessa proteína, né? Na diferença, né? Então, um peito de frango, ele tem em 100 gramas de peito de frango, ele vai ter 29,9 gramas de proteína. Então, imagina, eu vou arredondar para 30. Então, se ela precisa de 140, ela só comeu 30 aqui. Se ela comeu 200 gramas de proteína, 60. Ela tem 60. Se ela comer 2 ovos lá em cima, vamos arredondar para 7, ela já fez ali 14. 14 com 60. Até agora no café e no almoço, 74. Ela precisa comer 140. A metade, praticamente a metade, um pouco da metade. E é aquilo que a gente falou, por isso que só alimentação muitas vezes não consegue bater. Aí entraria quem? A proteína líquida. Mas aí a gente também tem que lembrar que quando esse paciente ela chegou já consumiu o café e almoço 74. 74 ela vem aqui para o lanche e para a tarde. Não vai bater muitas vezes, ou bate. E às vezes quando bate, ela ultrapassa. E tudo que o nosso corpo tem de reserva aqui, de excesso, o que ele faz, Roberval? Ele excreta. E quando ele não excreta, Roberval, quando é carboidrato? Se transforma em gordura. Se transforma em gordura. Então, olha como é que é um limiar ali muito pequeno. E quando você tem uma avaliação de um profissional, você consegue ser um resultado mais rápido. Mas também não só avaliação, quando você cumpre o que o profissional orienta. Doutora, só aproveitando aí, como a senhora falou da proteína, é igual ao carboidrato. O que mais a gente pega no consultório? Eu comi 100 gramas de carboidrato. 100 gramas de arroz não é 100 gramas de carboidrato, né? 150 gramas de batata doce não é 150 gramas de carboidrato, né? 100 gramas de arroz, mais ou menos 18, 20, 21% de carboidrato. O restante é fibra, vitaminas, minerais, né? Que é a composição total daquele grão. Total do nutriente, do alimento. Perfeito. Então, certo. Então, é interessante. Então, o paciente, eu vou ressaltar aqui, né, que a gente já está finalizando aqui, que é o paciente que quer fazer um processo de construção de massa muscular, de hipertrofia, ele precisa trabalhar alguns pontos e a gente precisa frisar. Então, uma alimentação, primeiramente, uma avaliação com o profissional. Segundo, uma alimentação equilibrada de acordo com seu gasto energético total. A prática de atividade física, exercício de resistência, ou muitas vezes associada a um exercício aeróbico. Você precisa trabalhar um bom funcionamento e uma avaliação nesse intestino para avaliar se você está sendo absorvendo o que você está comendo, o que você está suplementando. Trabalhar uma qualidade, uma qualidade nesse sono, né? Essencial. E aí trabalhar a sua suplementação. Perfeito. Com bons profissionais, né? Com bons profissionais. Top. Doutor Roberval, mais alguma colocação que o senhor queira passar aqui para a gente sobre esse tema tão importante aqui para a nossa vida, né? Se músculo é autonomia e eu quero ter autonomia até os meus 100 anos de idade, então eu tenho que trabalhar meus músculos. Tem que trabalhar os músculos. Músculo é autonomia, é independência, né? A saúde, músculo é um órgão, né? Músculo aumenta meu gasto energético, aumenta a minha taxa metabólica basal, gera autoestima, né? Gera porque eu estou bem, corrige postura. Tá? Então, músculo é vida. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui na presença desses ilustríssimos, doutora Patrícia, como sempre, doutor Roberval, nosso parceiro. Espero que vocês tenham gostado. Coloque em prática,
né? Coloquem em prática, não só escutem, mas passem a colocar em prática tudo aquilo que a gente falou. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar uma mensagem aqui que a gente responde para vocês. Coloque aqui no pergunta aqui que a gente responde com todo carinho nos comentários. Vamos ter todo carinho para responder para vocês. É um assunto muito importante. O ganho de massa muscular realmente ela traz autonomia para a gente. E se você quer ter uma vida, uma terceira idade com saúde, você precisa preservar teu músculo. Né? Que isso é muito importante, ok? Siga no canal, né? Siga na rede social também no Instagram, doutor.fabio.rodrigues.manaus. Aqui no canal você faça a sua inscrição e ative o sininho para que você possa receber nossas notificações e até a próxima. E aí, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Ative aqui o sininho aqui de notificações, sigam a nossa rede social, doutora Patrícia Santiago, _ e vamos aí até a próxima. Mandem dicas do assunto que vocês querem que a gente comente, hein? Abraço! Abraço a todos! Show!